Paz seja com todos. Hoje nós vamos ver na Bíblia se mulher pode pregar a palavra de Deus e orar nas igrejas. Vamos iniciar lendo em 2 Crônicas, capítulo de número 34, do versículo 18 ao 28. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Jerusalém e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Irmãos, foi esta mulher, chamada Hulda, a pessoa escolhida por Deus soberanamente para proclamar a sua vontade naquela ocasião. As palavras de Deus ditas por ela fez com que o rei Josias determinasse a renovação da aliança com Deus. Esta mulher foi procurada por Deus para proclamar a sua vontade, mesmo tendo grandes profetas como Jeremias e Sofonias vivendo naquele tempo. Na primeira igreja também, no primeiro século, Deus também usou e usa mulheres para ajudar na pregação do Evangelho. Vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Irmãos, lemos aqui que as mulheres trabalharam com o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. A Bíblia ensina também
que Febe, uma mulher, serva de Deus, liderou um local na igreja de Cencreia. Vamos ler em Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido amparo de muitos, e de mim em particular. Irmãos, de fato, Febe, que era serva de Deus, foi colocada para cuidar da igreja de Deus que estava em Cencreia. Haviam também outras mulheres que foram designadas pelo apóstolo Paulo às igrejas daquele tempo. As mulheres são usadas por Deus como um amparo, como ajudadoras na pregação do evangelho. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, lemos assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Irmãos, o que é proibido para as mulheres é ter domínio sobre todos os homens, como o apóstolo Paulo, que é líder da igreja dos gentios, e também como o apóstolo Pedro, que é líder da igreja dos israelitas. Mas isso não significa que a mulher não pode pregar e orar nas igrejas. Se ela mostrar conhecimento das escrituras sagradas e tiver debaixo da autoridade do homem, em submissão, ela pode sim orar e pregar nas igrejas. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 3 ao 5. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Se a mulher tiver, irmãos, esse sinal de submissão, ela está coberta por um homem, que é coberto por Cristo, que é coberto por Deus. Então, esta mulher, ela é uma mulher de Deus, porque ela tem em sua cabeça o sinal de submissão. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Irmãos, para a mulher não desonrar a sua cabeça, ela deve orar ou profetizar com a cabeça coberta. É o que está dizendo esse versículo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 7 ao 10, está escrito assim: pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Irmãos, o Senhor deu mandamentos a elas, aqui no versículo 5 de 1 Coríntios 11, para elas orarem ou profetizarem com a cabeça coberta, porque este é um sinal de submissão. Quando a mulher traz sobre a cabeça dela o sinal de submissão, ela pode sim orar e profetizar, e pregar na igreja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, está escrito assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profetizar é falar para edificação, exortação e consolação. A mulher, ela pode sim, ela pode pregar. Agora, o requisito para ela ter o direito de pregar
é que ela deve cobrir a cabeça. Isso significa que ela deve mostrar que está debaixo da submissão com o homem. E os dois estarão debaixo da submissão de Cristo, que é o cabeça da igreja. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 32 ao 34. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esse versículo aqui está falando de submissão. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Presta bem atenção aqui, Paulo está dizendo às mulheres. Irmãos, nas igrejas verdadeiras devem ter ordem. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A ordem que o apóstolo Paulo está explicando aos coríntios é: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Irmãos, vamos prestar bem atenção nesse versículo, porque se não entendermos o que o apóstolo Paulo quer dizer nele, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, aí vai parecer que tem contradição entre esse versículo 34 e o versículo 5 do capítulo 11 de 1 Coríntios, onde Paulo diz que a mulher pode orar e profetizar. Sabemos que a Bíblia não se contradiz. Com certeza, precisa de uma análise completo nas Escrituras para compreender o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. A mulher, ela pode pregar, com condição que antes dela pregar, ela deve trazer sobre a sua cabeça o sinal de submissão. Isso significa que ela vai falar debaixo de submissão a um homem de Deus. Ela não pode falar pela sua própria autoridade. Ela deve submeter-se a um homem que está debaixo da autoridade de Cristo. Porque a ordem da hierarquia de Deus é Deus, Cristo, homem e mulher. Isso significa que Deus está no topo. Depois Jesus Cristo, depois o homem, depois a mulher. E de acordo com o apóstolo Paulo, no versículo 3, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem, a cabeça da mulher. A mulher que estiver debaixo da autoridade de um homem, que está debaixo da autoridade de Cristo, submetendo a si mesmo a autoridade de um homem, ela pode sim orar e pregar na igreja. Mas se considerarmos a ordem de poder na igreja e seguir o que o apóstolo Paulo quer dizer a nós, quando ele diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, nós devemos pensar, porque essas mulheres que ele está mencionando agora, não é permitido falar. Isso tem que ser pensado. Quando uma mulher com o sinal de submissão sobre a cabeça pode profetizar? Então nós temos que analisar isso e pensar por que Paulo está dizendo no versículo 34 que as mulheres estejam caladas nas igrejas, que não é permitido falar. E em outro versículo ele fala que a mulher, ela pode profetizar. Temos que pensar. Sabemos que profetizar significa falar para edificação, exortação e consolação. Aqui, se não entendermos o que Paulo está querendo dizer, parece contradição. Ter mulher que pode profetizar e ter mulher que não pode profetizar. Irmãos, por isso, devemos prestar muita atenção,
O apóstolo Paulo, ele disse no versículo 34, as mulheres, não todas as mulheres. As mulheres, não todas as mulheres. É seletivo. Vou repetir, o versículo 34 de 1 Coríntios 14, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Esse versículo, ele é mal interpretado por muitos. Quando eles leiam esse versículo, eles já interpretam que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode também orar na igreja. A palavra do apóstolo Paulo aqui não carrega todas as mulheres. Paulo disse as mulheres e não todas as mulheres. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. No versículo 35 de 1 Coríntios 14, lemos assim: e se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Estas mulheres, mencionadas pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 35, elas não têm pleno conhecimento da verdade escrita nas escrituras sagradas. Nesta frase, e se querem aprender alguma coisa, deixa bem claro que as mulheres, elas devem aprender em casa perguntando seus próprios maridos. Então essas mulheres, elas não são mulheres que têm um conhecimento real das escrituras sagradas. Ainda elas são ignorantes a respeito da palavra de Deus. Elas ainda têm falta de conhecimento. É por isso que para elas obterem esse conhecimento, elas devem perguntar em casa os seus próprios maridos, porque é indecoroso a mulher falar na igreja sem conhecimento das escrituras sagradas. Agora, que tipo de mulher é indecoroso falar? As mulheres que não têm pleno conhecimento da verdade, das doutrinas de Cristo. Vamos ler de novo esta frase: se querem aprender alguma coisa. Isso significa, irmãos, aprender as coisas importantes para depois pregar. Depois que aprender as doutrinas de Deus na Bíblia, as mulheres e os homens podem pregar e orar na igreja. Mas se não sabe o que vai pregar, é melhor ficarem calados. É indecoroso falar de coisas que você não entende. Irmãos, e também não é por ser homem que pode pregar ou orar na igreja. Se o homem não tem o conhecimento da Bíblia, das verdades, das doutrinas de Deus, se não conhece o que vai pregar e orar, ele também não deve falar, não deve pregar, deve ficar calado. E tem muitos assim hoje que não têm o conhecimento das escrituras sagradas, das doutrinas de Deus que estão contidas nas escrituras sagradas, e estão pregando e afirmando com tanta confiança doutrinas que são doutrinas de homens e doutrinas de demônio. A palavra do apóstolo Paulo, em 14:34, não carrega todas as mulheres. Se a mulher ela for instruída plenamente na palavra de Deus, ela pode pregar como Uda, como Febe, como Priscila e como as ajudadoras do apóstolo Paulo. Então, irmãos, se elas têm o conhecimento, elas podem sim ajudar a pregar o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus está usando as mulheres, você pode impedir? Vamos ler em Filipenses capítulo 4, versículo 3. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida.
Se a mulher tem sabedoria e conhecimento para pregar a palavra de Deus, ela pode pregar. No Salmo 68, versículo 11, Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, 1993, está escrito assim: o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. As mensageiras no tempo do apóstolo Paulo podiam pregar. O versículo 11 do Salmo 68 está bem claro que foi Deus quem deu a palavra às mensageiras. E quando Deus dá a palavra, a pessoa não terá falta da palavra e não precisará aprender em casa com seu marido. Então, irmão, se a mulher recebe de Deus o dom da palavra, ela pode sim pregar e orar nas igrejas. E quem poderá impedi-las? Vamos ler em mais duas Bíblias com versões diferentes. O Salmo 68, 11, na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. E também na outra Bíblia, outra versão, Bíblia Versão Católica, Salmo 68, 11, está escrito assim: apenas o Senhor profere uma palavra, tornam-se numerosas as mulheres que anunciam a boa nova. Irmãos, se o próprio Deus está dando a palavra às mulheres, é claro que elas podem pregar e orar nas igrejas. Tem várias mulheres na Bíblia que Deus deu dom e conhecimento para elas, e elas pregaram nas igrejas nos tempos do apóstolo Paulo e no tempo dos apóstolos, como Priscila, que é a esposa de Áquila. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 18, 24 a 26. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Irmãos, Priscila, que é uma mulher casada com Áquila, pregou a palavra de Deus para instruir Apolo. Podemos notar neste versículo que o apóstolo Paulo mencionou primeiro o nome de Priscila e depois o nome do seu marido. A mulher que foi instruída plenamente na palavra, ela pode sim pregar, pode orar. Deus é quem libera a mulher para pregar. Olha só, Uda, Febe, foram ajudadora do apóstolo. Febe foi ajudadora do apóstolo Paulo no Evangelho. Uda recebeu a mensagem de Deus e proclamou. A mulher que for instruída plenamente na palavra de Deus, ela pode pregar. Ela pode sim orar. Deus, ele ensina que o que é proibido para uma mulher é ser líder de toda a igreja. E desde os tempos antigos, Deus ensina-nos que o líder do seu povo deve ser um homem. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5. Ora, se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. No Novo Testamento, Deus colocou um homem também
para liderar o seu povo. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, lemos assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O governo, irmãos, está sobre os ombros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso líder. Jesus Cristo é o rei da igreja. O povo de Deus, na igreja verdadeira, está debaixo da autoridade de Jesus. E ele permanecerá como líder da igreja verdadeira para todo sempre. Irmãos, o próprio Deus está dando a palavra às mulheres. Elas podem pregar e orar nas igrejas. E quem poderá impedi-las? Isaías 43, 13. Está escrito assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém, irmãos? Bom, irmãos, eu peço a vocês que examine nas escrituras sagradas, na Bíblia, na palavra de Deus, tudo o que foi dito aqui. Se você receber essas palavras como palavra de Deus, então compartilhe para que a verdade de Deus seja proclamada e o seu nome seja glorificado e engrandecido. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir. Amém.